Eu vou chamar o Cuca antes de ouvir os nossos colegas e ouvir você também. Ela larga o Cuca, hein? Tá que quer aí mais contratações. Mas enfim, ele falou do resultado do segundo jogo e mostrou e falou que o Atlético precisa ir ao mercado. Ó, vamos ouvir. E começa uma nova etapa, que agora é o Campeonato Brasileiro, lá com o Grêmio. Aí você volta aqui com o São Paulo, tem Sul-Americana no meio, joga com Vitória. E nós temos que, quanto mais fortalecidos estivermos, é melhor. E ainda temos alguns ajustes no elenco por fazer. Então, como a gente tem trabalhado bem com o Siga, com o Rafael Menin, que tem confiado muito no trabalho da gente, a gente espera que isso siga, para que a gente fortaleça ainda mais o nosso elenco, que a gente tem algumas carências, e aí sim buscar conquistas no segundo semestre, né, que são jogos decisivos que nós vamos ter. O Gris, o homem que trouxe aí Natanael, vamos lá, vocês vão me ajudando, Caio Paulista, Rony, Coelho, Júnior Santos, Patrick, Gabriel Menino. Esqueci de alguém? O Patrick e o Gabriel Menino nem foi ele, né, na verdade. Não, tá aí, tá aí. Contratações, o Atlético trouxe. Ivan Roman, tá querendo mais? Precisa de mais? Ou seja, até difícil porque assim, o Atlético não usou o elenco ainda, né? O Atlético jogou com o time titular todos os jogos do Campeonato Mineiro. As substituições foram sempre as mesmas, né? Quem entrou em todos os jogos foi o Bernard, o Igor Gomes entrou em alguns, aí o Rony, quando estava no banco, entrava, o Júnior Santos, quando estava no banco, entrava, o Davidson entrou em quase todos, o Caio Paulista entrando em um monte de jogos, assim, não teve muito uso do elenco ainda, pra gente ter, de fato, uma noção um pouco maior da profundidade, do que os reservas vão poder entregar, tendo que jogar com mais regularidade e tudo mais. Eu acho que hoje há uma demanda na posição de volante, porque o Fausto Vera não me parece estar muito prestigiado, e aí você tem aí hoje 4 jogadores por uma posição, sendo que um me parece, como eu disse, absolutamente desprestigiado. Eu não vejo o Fausto Vera fazendo a função do Gabriel Menino, de ser o jogador de chegar mais à frente, de pisar a área e tudo mais, ele não faz isso. E para jogar no lugar do Alan Franco, ele não tem sido escolhido. Então você tem 3 volantes e meio, na teoria, para uma posição onde você tem muita demanda, né? O volante toma muita cartão, o Rubens fez fora, em alguns momentos, né? O Rubens pode fazer o segundo volante no lugar do menino ali. Mas, enfim, eu acho que há uma demanda ali, e acho que se o Davidson sair, o Atlético vai precisar buscar um centroavante. Então, para você, uma necessidade de volante e centroavante, com a saída do Davidson. Se o Davidson sair. Deve sair, hein? Já o Nicola traz informações. Agora o Cabido, e aí, concorda? É um volante com a saída do Otávio pro Fluminense, o Atlético perdeu esse mordedor, tá lá só com o Alan Franco. Mas aí, ó, vamos lá com os nomes que tem, então. Alan Franco, Gabriel Menino, Patrick, Fausto Vera, próprio Rubens, como disse o Mirandinho. O Rubens foi, assim, situação de jogo, né? Os últimos fazendo jogos... um 8? Não, porque ele jogou contra o América, os 2 jogos das finais, como um 8, um meia volante. Tanto ele como o Gabriel Menino revezavam, né? Um subia mais, outro subia menos. Ele foi o Alan Franco mais centralizado e os 2 mais como um meia volante. CJ, reforço todo time quer e todo time vai falar que... De todo técnico vai falar que precisa. Qualquer um, você pode perguntar para qualquer um. Até ainda mais Guardiola lá tomando taco o tempo todo vai pedir também. Mas a questão aqui é que eu não sei se é o melhor momento de reforçar o time. Porque a gente entrou numa janela agora que ela é uma janela em que você só pode atacar o mercado interno, né? E os principais nomes do futebol brasileiro, eles estão com seus clubes, né? É muito difícil o Atlético ir lá no Inter e tirar um Vidia Sante da vida, ou, aliás, no Grêmio, perdão, né? Ou você ir no Palmeiras atacar alguém, ou no Flamengo atacar alguém. Vai ser muito difícil fazer esse tipo de negociação a este momento, faltando 2 semanas para o início do Campeonato Brasileiro, né? O que eu acho que vai acontecer é que o Cuca vai ter que ter um pouquinho mais de paciência e atacar o mercado do meio do ano. Eu acho que o mercado do meio do ano vai fazer com que as equipes do futebol brasileiro consigam elementos melhores para os seus times. A não ser que o Atlético não queira um titular neste momento, aí tudo bem, aí você consegue pincelar um jogador ou outro, mas se for para conseguir um titular, vai ser muito difícil. Eu concordo, mas se nós formos ao mercado, indo aqui pelo que o Gris disse,
não precisa chegar e fardar, não precisa. O Daverson, se sai, ele não é titular. Não, acho que é composição. Não é? O volante que sair, o volante que saiu, o Otávio, não era sim, titular. sim, O Fausto Vera não é titular. Essa, na verdade, é porque não fica muito explícito no que o Cuca fala, né? Ele não deixa claro o que ele quer. Mas parece que é elenco, composição de elenco. Pela declaração dele, é composição de elenco. E assim, é engraçado isso vir logo após uma final. Conquista. Uma conquista, um bom momento do time. Causa até uma certa estranheza. Não, mas me surpreendeu. Mas além desses, né? Se o Davidson sair, provavelmente um mais referência, concordo com o Grice, de um volante. Eu acho que ele, até pela notícia que o Nicola vai trazer, um meia, um camisa 10. Porque hoje você tem o Gustavo Scarpa, que é um 10, mas é um 10 ponta, que muitas vezes ele não joga tanto por dentro, mas que faz essa função e tem feito bem. Eu acho que não tem um cara com reserva para ele. O Igor Gomes, que seria o cara mais próximo, eu não enxergo o Igor Gomes como um 10. Eu vejo ele mais um 10-8, aquele meio volante, assim, que não é tanto... 18. Porque quando você fala em 10, você pensa em Rafael Veiga, você pensa no próprio Scarpa, você pensa no Matheus Pereira, Alan Patrick. O Igor Gomes, eu não consigo achar... Não tô comparando jogadores, tá? Tô comparando posição do jeito de jogar. Entendo. O Igor Gomes é um cara que joga um pouquinho mais atrás no campo. Eu não enxergo ele lá jogando de costa junto com o atacante, jogando próximo do camisa 9. E é difícil essa posição. Muito difícil. Porque no mercado nacional, ir atacar nessa posição de camisa 10 no mercado nacional, você pega os graúdos, que são caros. O departamento de inteligência do Atlético vai ter que trabalhar bem para entregar ao Cuca o que ele tá querendo.